Então, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, né? Então, nossa reunião de todo início de semana. Então, hoje, segunda-feira, dia 24 de junho. A gente começa, como sempre, falando primeiro do cenário local, né? A gente teve, então, uma semana onde o Ibovespa fechou em alta, né? Foi a primeira semana positiva no mês de junho, né? Fechou em alta de 1,4%, cotado aí aos 121.341 pontos, tá? Domesticamente, a gente viu a reunião da taxa de juros, né, pelo Copom sendo divulgada na quarta-feira, né, e após 7 cortes consecutivos na taxa de juros, dessa vez de forma unânime, né, a gente viu o Copom mantendo a Selic em 10,5% ao ano. Acho que a grande informação relevante para o mercado foi essa decisão ter vindo de forma unânime, né? Isso acabou sendo uma surpresa positiva do ponto de vista do mercado, pois ele mostra aí o comprometimento do Banco Central do Brasil com relação à política monetária, tá? Bom, o comunicado ele destacou a incerteza no cenário macroeconômico global, né, enquanto o panorama doméstico ele segue um mercado marcado por uma atividade econômica sólida e também elevação das projeções de inflação e desancoragem das expectativas, né, requerendo maior cautela para esse momento. Olhando para o mercado de ações, o principal destaque positivo foram as ações da BR Foods, que subiram 10,3% na semana, né, após a decisão da China de iniciar uma investigação antidumping sobre importações de carne suína na União Europeia. Tá? Isso acabou beneficiando o frigorífico aqui no Brasil. Além disso, o principal destaque negativo foram as ações da Azul, que recuaram aí 15,8%, né, após avanço do dólar, né, frente ao real, e também avanço do preço do Brent aí de 3,2% na semana, e preocupações aí com juros mais altos também, por conta da manutenção da taxa de juros do Copom. Tá? Olhando para o cenário internacional, né, o destaque da semana foram os dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos. A gente viu vendas no varejo e produção industrial de maio vindo abaixo da expectativa, né, abaixo do esperado, indicando então aí início de desaceleração da economia americana. Tá? Esses dados, junto com uma inflação também mais controlada por lá, acabam aumentando aí a probabilidade do Fed iniciar o ciclo de corte de juros, né? Então, tão aguardado aí, a gente iniciou o ano de 2024 com a expectativa desse início de corte de juros pelo Banco Central americano, que até o momento só vem sendo postergado aí, dado todo o cenário macro, tá? Olhando para o nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele fechou a semana aí com 0,4% de queda, né? A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX apresentando um desempenho médio de 0,15% na semana, e os FIIs de tijolo tendo uma performance média aí de menos 0,65% na semana. Tá? Indo agora para a parte de moedas, bom, a gente viu o dólar mais uma vez fechando em alta, né, frente às principais divisas. Contra o real, ele avançou 1,37% na semana e fechou cotado a R$ 5,43. Tá? E o DXY, que mostra a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também teve alta e subiu 0,30 na semana. Tá? Essa alta do dólar ela acabou impactando também nas criptomoedas, né? A gente viu tanto aí na tela o Bitcoin quanto o Ethereum recuando aí um pouco mais de 3,5% na semana, né? Enquanto o dólar se aprecia frente aos principais pares. Tá? Para falar agora de juros futuros, então vou convidar o Matheus Ogata aí. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão. Beleza. Bom, a questão dos juros foi muito impactada novamente pela reunião do Copom, né, como você bem falou, Gustavo. E eu acho que, para destacar aqui, eu vou falar mais sobre a questão da inflação, a perspectiva da inflação do Banco Central, né, que se deteriorou. Né, o Banco Central tinha uma expectativa de 3,3 para o final do ano, para o final de 2025, perdão, ele acabou levando para 3,4 perspectiva da inflação e não vê mais perspectiva de corte de juros para este ano. Acho que mais do que a decisão de manutenção de juros é realmente o comunicado que foi feito,
o tom do comunicado, né, já mostra que já é um Banco Central um pouco mais temeroso em dar algum tipo de corte por conta da inflação um pouco mais persistente nesses últimos meses que a gente está tendo, né. E, novamente, né, a maior preocupação do Banco Central brasileiro, além dessas questões internas, é, obviamente, a questão americana. Todo mundo preocupado, a gente realmente tem que ver como é que vai ficar a questão por lá, porque até agora a gente não tem uma perspectiva muito clara de quando que vai ser o corte, né? O Banco Central americano, ele fala no final do ano, um corte ali no final do ano, a gente ainda vai ter que pagar para ver esse cenário e a gente ainda conta com muitas incertezas, né? Essa semana a gente tem dados importantes, né? Os gastos pessoais, como o Gustavo falou, que vai ser um medidor em relação ao crescimento econômico americano, né? Se ele está ou não entrando numa recessão econômica. E também tem o núcleo de preços ali na sexta-feira, que são dados importantes ali para a gente poder sentir como é que está a economia americana e ver a perspectiva de cortes, tá?